Nesta palestra eu irei tratar de uma das influências poderosas em nossa cultura hoje em dia. A saber, eu estou analisando a ascensão e o fim do humanismo secular. Acredito que seja importante entendermos a cultura de hoje em dia, e eu realmente estou muito feliz que haja jovens me ouvindo, porque enquanto alguns de vocês que são da minha idade irão dizer assim, você está dizendo exatamente o que eu entendo e vivi. Às vezes, os nossos jovens têm dificuldade em entender o que está acontecendo, porque eles não viveram esse tipo de coisa. Então, eu dirijo-me a eles em particular. E para entendermos a nossa cultura, nós precisamos ver que há duas ideologias fundamentais que irei mostrar até o final das minhas palestras. Possivelmente, são realmente as mesmas, porque são oneístas, ou seja, o humanismo secular e o reavivamento do paganismo. São muito diferentes, mas no final das contas eles estão juntos em suas orientações fundamentais do mundo, oneísta. Sabe, quando eu vim aqui pela primeira vez em 1964, eu mencionei como eu fiquei maravilhado ao ver a América cristã. E a outra coisa que me surpreendeu foi o quanto as pessoas viviam com medo do comunismo. Havia comunistas atrás de cada arbusto. E é claro que a investigação de McCarthy sobre agentes comunistas acabou de terminar e muitos da esquerda fizeram uma bagunça, mas na verdade foi mostrado que havia muitos agentes comunistas na América durante esse tempo. Mas estávamos preocupados porque esse sistema ímpio de comunismo ou marxismo estava se propagando por todo o mundo com esse tipo de efeito dominó da União Soviética à China, à Coreia, ao Vietnã e a Cuba. E sabe que a Revolução dos anos 60 foi uma revolução contra a Guerra do Vietnã, cuja motivação, claro, era se opor ao comunismo. Então, nós temos radicais que ainda têm poder e que fizeram parte daqueles que se recusaram a denunciar o comunismo, o que é interessante. Então, a ameaça nos anos 60 não era uma ameaça religiosa, mas um materialismo não religioso, em suas várias formas. E em sua forma política, é claro, marxismo ateu. Mas também tem uma forma intelectual, chamada de humanismo secular. E isso foi algo que todos nós percebemos, e talvez ainda percebamos, como um oponente fundamental da fé cristã. O humanismo foi celebrado no Renascimento, pouco antes da Reforma, como a redescoberta do valor do ser humano individualmente e a sua razão contra o poder da igreja. E muitos de nós vimos a importância desse movimento. E é claro que é fácil descrever a obra de Martinho Lutero como uma expressão, em determinado sentido, dessa compreensão humanista da importância do indivíduo. Mas é claro que, como a maioria das coisas, as suas partes boas podem ser transformadas em ruins. E o que você vê é o uso inteligente da razão individual, produzindo os incríveis sucessos da cultura ocidental através da ciência e da tecnologia. Então, assim, um dia os seres humanos caminhariam na Lua. Esse tipo de pensamento se enamorou cada vez mais em seu próprio poder e sentiu que era a única maneira de se relacionar com o mundo, que a razão humana era a fonte da verdade. E a crença em um mundo criado por Deus e a razão criada por Deus foram descartadas como superstição religiosa e mito. E então, para o homem moderno, a religião teve que desaparecer, e é por isso que sabemos e reconhecemos que o humanismo secular é um ataque maciço ao cristianismo. Então, a partir do século XVIII, vem o que é chamado de iluminismo, a idade da luz, se vocês preferirem. Essa cosmovisão da razão como a fonte última de autoridade para a existência humana se desenvolveu de maneira poderosa.
o otimismo no que a humanidade poderia produzir, a sua capacidade de fazer um mundo melhor, ocupou as mentes dos intelectuais como um assalto. E, claro, invadiu as universidades. Então, muitos dos nossos intelectuais compraram esta ideia, trazendo, se vocês gostarem dessa visão de um reino do homem na Terra, você já pode ver como isso é oneísta, certo? Se é simplesmente assim, algo dependendo de seres humanos para montar o mundo, isso é uma maneira de oneísmo. Isso foi conhecido como a religião do humanismo e foi particularmente expresso pela Revolução Francesa. Eu passei 18 anos na França, então eu amo os franceses, mas também enxergo as suas fraquezas. E em 1789, os revolucionários de Paris construíram um altar para a deusa Razão na Catedral de Notre-Dame. Dá para crer nisso? Havia um altar bem no centro daquela catedral medieval. E eles celebravam a deusa Razão. O filósofo francês que fez parte dessa Revolução Francesa, Voltaire, ele foi fundamentalmente anticristão. Ele era amigo de Benjamin Franklin, que foi um homem muito conflitante, porque alguns de vocês sabem que Benjamin Franklin foi fascinado por George Whitefield e ajudou George a pagar parte das suas campanhas. E, no entanto, ele também foi amigo de Voltaire, um dos principais ateus do século XVIII. Voltaire surgiu com a famosa frase "écrasez infâme", esmague essa coisa vil e indescritível. Este se tornou o grito de guerra do iluminismo. Mas, na verdade, foi o cristianismo que era considerado a coisa vil e indescritível. E então havia milhares de cabeças de padres e assim por diante que foram separados de seus corpos pela Revolução Francesa. O imperador Napoleão perguntou a Pierre-Simon Laplace, o grande cientista francês, se ele acreditava em Deus. Ele tinha a fama de ter dito: "Eu não preciso cogitar essa hipótese." Este foi um movimento muito poderoso no Ocidente. E à medida que a história ocidental se desenvolvia nos séculos XVIII e XIX, você encontraria ali os principais intelectuais realmente prevendo o fim da religião. No século XXI, deveríamos estar vendo o fim da religião de acordo com aquelas previsões. Ludwig Feuerbach chamou o cristianismo de ilusão, uma gigantesca projeção humana. Vocês se lembram que Karl Marx descreveu a religião como o ópio do povo, o sinal de uma sociedade mal ordenada. O homem, disse Marx, é a divindade suprema. A propósito, outra expressão oneísta. Mas essas pessoas não queriam ser chamadas de religiosas, por sinal. Não eram religiosos, eram racionais. Claro, porque eles acreditavam em sua própria racionalidade. Isso era uma declaração de fé. Friedrich Nietzsche declarou: "Gott ist tot." Deus está morto. A tradição do cristianismo estava agora sendo enterrada por esses principais filósofos. Sigmund Freud, em seu livro O Futuro de uma Ilusão, fala da religião, em particularismo, o seu próprio judaísmo, como um delírio de massa, uma neurose coletiva, que consagra o nosso anseio infantil. Na verdade, ele a descreve como uma condição patológica séria, da qual a pessoa precisava ser curada. Uma mentalidade realmente antirreligiosa, massiva, acontecendo entre os intelectuais dos séculos XIX e XX. E isso continua até hoje em dia. Em 1976, Richard Dawkins, um dos novos ateus, em seu livro, descreve a fé, citação, como um tipo de doença mental. Então aqui temos essa abordagem racionalista, eliminando a fé e a religião como uma forma de doença. E é claro que vimos esse tipo de pensamento invadir a igreja.
Isso é o que o liberalismo é, você entende? O liberalismo é a adaptação do tipo de pensamento do mundo e a tentativa de torná-lo cristão. É o que os liberais têm feito ao longo das eras, desde o princípio. O cristianismo, começando com os gnósticos, que foram os liberais originais, que tentaram tornar nações pagãs das religiões de mistério, fazendo com que elas se tornassem cristãs. Então, esse é o mecanismo que os liberais usam. E quando eu estava estudando o Novo Testamento em Harvard, claro que esse era o grande objetivo. Reinterpretar o Novo Testamento, desmistificando o sobrenatural. Desmitologizar significa tirar os mitos e chegar ao coração, que na verdade, o coração era uma espécie de sentido do próprio ser existencial diante do nada. Esse era o verdadeiro significado do cristianismo no Novo Testamento. Portanto, não houve milagres e certamente não houve ressurreição de Jesus. Então, é claro, as igrejas tradicionais compram esse tipo de pensamento. Mas é claro que alguém disse, se você se casar com o espírito da era, logo ficará viúvo. E vimos igrejas tradicionais caindo em seu efeito em nossa cultura. E o liberalismo, então, definiu o evangelho como um mero trabalho social. E viu Jesus simplesmente como um exemplo, não como um salvador divino. Isso era um mito, é claro. Então, o mito teve que desaparecer. O evangelho foi redefinido em termos de política marxista. A teologia da libertação se tornou a última moda. E Jesus era pouco mais que um bolo na teoria revolucionária do século XX. Em um nível diferente, os humanistas seculares foram muito influenciados por Darwin, que efetivamente eliminou a crença em Deus o Criador e propôs, no lugar de Deus o Criador, a ideia de um processo de seleção natural, não guiado e impessoal. A vida surgiu por mero acaso e o homem foi visto como resultado da falta de propósito e de um mero processo natural que não o tinha em mente. Então, somos realmente o resultado do acaso. É incrível ver até onde as pessoas podem ir com isso como explicação para a incrível beleza e o poder do que representamos como seres humanos. A forma como os nossos corpos se uniram, a maneira como as nossas mentes podem funcionar, não há explicação válida para isso no humanismo secular. E, no entanto, muitos pensadores liberais a adotaram. A ciência era a única maneira de saber alguma coisa sobre qualquer coisa. Então, havia uma crença de que a religião iria desaparecer. Quando eu vim para os Estados Unidos nos anos 60, me pediram para ler livros sobre a morte de Deus. E isso estava na moda. E nos disseram que isso era a prova. E eu não estava em uma escola evangélica. Eu realmente não culpo os meus professores por verem dessa maneira. Eu via dessa maneira. Que a morte de Deus foi a prova do sucesso do humanismo secular. Que aquele homem não precisava mais de Deus como hipótese. Agora estava bem, muito bem sozinho. O triunfo final do humanismo secular foi declarar na América, nos anos 70, que Deus havia morrido. O humanismo secular havia vencido. Agora, em certo sentido, essas previsões se tornaram realidade. Nós estamos vendo o declínio da fé cristã na população como um todo. Já não são muitas as pessoas que são influenciadas por um modo de pensar cristão. E eu não acho que nós devemos esconder os nossos olhos disso. E nesse sentido, vimos o declínio do apego à fé cristã. Agora, esta é uma mudança enorme. As pessoas não creem mais em Deus, o Criador, e podem fazer o que quiserem, mas nem sempre foi assim.
Em 1890, a Suprema Corte dos Estados Unidos definiu a religião como a visão de alguém da relação com o seu Criador, com as obrigações que impõe de reverência por seu ser e caráter e obediência à sua vontade. Essa foi a declaração da Suprema Corte em 1890. Não havia outra definição de Deus, senão a de um Criador transcendente pessoalmente. Mas graças de muitas maneiras ao humanismo secular, isso não é mais o caso no discurso público. Então, o que é secularismo ou humanismo secular? Deixe-me dar uma definição simples. Isso vem de várias formas. Como disciplina intelectual, é conhecido como materialismo filosófico, que a matéria é última. No princípio, era a matéria. Essa é a filosofia do materialismo. Como expressão religiosa, é chamado de ateísmo. A crença de fé de que Deus não existe. Sabe? Não há. Você não pode provar isso racionalmente, ok? Então, um ateu tem que ser, em algum sentido, um crente religioso. Como forma política, é praticado como marxismo e várias formas de socialismo. E para muitas pessoas, é simplesmente uma maneira, um padrão de pensar em viver sem qualquer noção de que Deus existe. Essa é provavelmente a maneira como a maioria das pessoas pratica esse tipo de pensamento. Mas em todas essas expressões de secularismo, está uma rejeição consistente, como uma mera superstição antiga, uma espécie de resquício da Idade Média. E nós devemos recusar esse tipo de mitologia se quisermos realmente fazer o bem ao nosso mundo. Agora, esse tipo de visão ainda domina as universidades ocidentais. Alguns de vocês jovens que frequentam escolas por aqui vão confirmar que os seus professores, muitos deles, creem nesse tipo de racionalismo, humanismo secular. No entanto, essa não é toda a história. Assim como esses filósofos do século XIX e o início do século XX estavam prevendo o fim do definhamento da religião em uma espécie de reviravolta irônica, estamos vendo agora o desaparecimento do humanismo secular. Vocês perceberam isso? Vocês provavelmente nem sempre enxergam, mas isso está acontecendo e muitas pessoas estão falando a respeito disso. E o desaparecimento do humanismo secular... deixe-me dizer, a prova é, quantas pessoas agora dizem, eu sou espiritual, mas não religioso? Em outras palavras, eles estão reivindicando uma espiritualidade que não se encaixa no humanismo secular, ok? Isso é superstição. Qualquer tipo de fé é superstição. Bem, as razões pelas quais este movimento de humanismo secular está em declínio e de fato está definhando é que enquanto era tão otimista e cheio de autoconfiança, o humanismo secular produziu 2 guerras mundiais devastadoras que produziram a morte de milhões. Em algumas de suas expressões socialistas, tornou-se fascismo totalitário. E alguns dos seus grandes líderes foram Stalin, Hitler e Pol Pot, que produziram o assassinato de incontáveis milhões em nome do humanismo secular. Isso não dá ao movimento muitas honras. E claro disso, você tem a industrialização selvagem, desastres ecológicos. Mas como eu estava indicando anteriormente, um dos problemas reais é que muitas pessoas começaram a sentir que sem algum tipo de espiritualidade, elas não podem existir neste mundo. E é isso que o humanismo secular faz. Ele nos deixa com um materialismo sem alma, sem qualquer sentido de significado, em uma maneira espiritual de pensar. Então, o humanismo secular produziu um profundo sentimento de alienação do restante do universo. Então nós, seres humanos, vejam, estamos isolados neste cosmos massivo.
e não temos nenhuma relação real com o exterior, e, portanto, temos um profundo sentimento de alienação. Vocês já conheceram pessoas assim? Elas estão procurando ali sempre uma sensação de plenitude. WH. Eu não disse santidade, eu disse integridade. Eles querem pertencer de alguma maneira a mais do que simplesmente algo meramente físico. Mas há outra razão pela qual o humanismo secular está em declínio. É severamente fraco como sistema filosófico. O que quero dizer com isso? Bem, veja, para ser um humanista secular, você tem que acreditar na validade da razão humana. Mas para crer na razão humana, você tem que pressupor isso. Então, para demonstrar isso, você tem que pressupor isso. Então é uma maneira perfeitamente circular de pensar. Isso faz sentido? Para provar a razão, você tem que pressupor isso. E para pressupor isso, isso é uma declaração de fé, de que o mundo é racional. Você não tem todas as informações, ok? Você não se senta fora do cosmos e olha para baixo. Ah, sim, isso é racional. Você tem que pressupor isso. E alguns estudiosos perceberam que esta não é uma base para estabelecer o humanismo secular. A crítica pós-moderna do humanismo secular, que argumentou que todas as ideias principais são simplesmente noções humanas e não são científicas ou filosóficas, incluiu, estranhamente, a crítica do humanismo secular. Então, o pós-modernismo, cujos pensadores eram provavelmente filhos e filhas de humanistas seculares, se vira e devora os seus próprios pais. Há duas razões realmente pelas quais o humanismo secular está em declínio. A primeira é que realmente não pode se opor ao verdadeiro teísmo bíblico. A conversão de Anthony Flew, o grande ateu, é um exemplo disso. Ele afirmou isso: é simplesmente inconcebível que qualquer matriz ou campo material possa gerar agentes que pensam e agem. A matéria não pode produzir concepções e percepções, que tal mundo tem que se originar na fonte viva, uma mente. O maior ateu do século XX, finalmente, tem que admitir que o secularismo não pode justificar a mente humana. Não é lindo? Mas então, finalmente, há uma nova maneira de pensar. É o pensamento desta nova espiritualidade. David Miller, que foi professor na Universidade de Siracusa e foi um dos teólogos da morte de Deus, realmente disse: na morte de Deus você verá o renascimento dos deuses e deusas da Grécia e da Roma antiga. Isso não é humanismo secular. Isso é uma justificativa de uma crença em todos os deuses. O que Miller sabia, que não sabíamos quando o lemos nos anos 70, bem, ele era um seguidor devoto de Carl Jung. E esse será o assunto da minha próxima palestra. Obrigado.